Os senhores já devem ter visto na Bíblia dois trechos nos quais é mencionado um livro chamado Livro de Jasher. O primeiro é Josué, capítulo 10, no verso 13, que diz o seguinte: o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro rolo de Jasher? O livro de Jasher. Daí o leitor se pergunta, que livro é esse? Porque a Bíblia tem 66 livros e nenhum deles se chama Jasher. Mas, em 2 Samuel, no primeiro capítulo, no verso 17, diz o seguinte: lamentou o rei Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação. Ele também ordenou que ensinassem os filhos de Judá o uso do arco. Eis que isto está escrito no livro rolo de Jasher, o livro do reto. Na versão João Ferreira de Almeida diz o seguinte: eis que isso está escrito no livro do recto. E aqui também, de novo, não está isso escrito no livro do recto. Então, se você tem a João Ferreira Almeida, você vai ver escrito recto, que também não tem na Bíblia. E nessa versão aqui portuguesa de Portugal, diz o nome que também tem na King James, que é o livro de Jasher. Daí então os senhores me perguntam, mas que livro é esse, livro de Jasher? Vamos dar uma olhada no livro de Jasher, então, descobrir o que tem de diferente, o que tem de semelhante no livro de Jasher e por que ele não entrou na Bíblia. Bom, aqui tem as duas menções. E para esclarecer assim bem claro para os senhores por que o livro de Jasher não está na Bíblia. O livro de Jasher narra a mesma história que é narrada em Gênesis. Então, se tornaria uma espécie de... como nós temos os evangelhos, que tem 4 pontos de vista sobre a mesma história, no caso, a vida e a paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte dele, o sacrifício dele, que é chamado de paixão, e a ressurreição. Temos 4 evangelhos narrando a mesma história, de pontos de vista diferentes, testemunhas diferentes do mesmo fato. Jasher também narra a mesma história de Gênesis, mas com um ponto de vista um pouco diferente. Segundo a tradição, o ponto de vista dos judeus, dos hebreus, ao longo do tempo, com anotações passadas de geração em geração, em vez de um único autor, que é o caso de Gênesis, que o autor seria o profeta Moisés. Então vamos dar uma olhada em alguns trechos do livro de Jasher. Obviamente não vai dar para ver tudo, porque ele é longo, ele tem 162 páginas, mas vamos ver o que tem de diferente aqui. Criação de Adão e Eva. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua própria imagem. Então aí está a primeira diferença entre o livro de Gênesis e o livro de Jasher, ou o livro do reto. O livro de Gênesis começa falando da criação do próprio universo, da própria existência, vamos comparar só para os senhores verem a diferença. Exibir índice da Bíblia, Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou a partir do nada. Essa versão português de Portugal, ela tem notas que remetem ao hebreu. Criou o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, Gênesis se concentra na criação do próprio universo, da própria existência, do próprio espaço, do próprio tempo. Já o livro de Jasher, como é o livro da justiça, o livro do reto, o livro do bom caminho para o homem, ele se concentra na criação do homem, começa com a criação do homem. Então, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, da mesma forma que está em Gênesis. E Deus formou o homem da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma viva, dotada de discurso, até que não difere muito de Gênesis. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma companheira. O Senhor fez cair um sono profundo sobre Adão,
e tirou uma das suas costelas, e ele construiu carne sobre ela, formou-a e trouxe para Adão. Adão acordou do seu sono, e eis que a mulher estava em pé diante dele. E ele disse: Esse é um osso dos meus ossos, chamará a mulher, porque foi tomada do homem. Adão a chamou de Eva, porque ela era a mãe dos viventes. Até aqui, exatamente a mesma história. Deus abençoou, chamou seus nomes Adão e Eva, no dia em que eles o criou, e o Senhor Deus disse: Sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. Aqui o que eu consigo compreender desse trecho aqui, que fala assim: Adão a chamou de Eva, e daí fala assim: Deus chamou seus nomes Adão e Eva. Então isso aqui, Deus chancelou a escolha de Adão acerca do nome de Eva e tal. E o Senhor Deus tomou o... Deixa eu só dar uma olhada aqui perdão, vou voltar só um pouquinho aqui na versão que quando Deus cria Adão aqui acho que é o capítulo 2. Assim o céu, jardim do Éden, tal. Não, aqui é antes. Aqui é a tentação de Eva, a criação de Adão. Tomou o homem, pôs no jardim. O Senhor disse: Não é bom que o homem esteja só. Então vamos para King James. Por man. Vamos ver o que está falando em grego aqui. Strongs. Em hebreu, perdão. Tá. A palavra em hebraico é Adam. Então, o nome do Adão é a própria... significa o ser humano em si. Então, o ser humano, Adão... Então, essa é a significância, o significado do nome de Adão. Então tá. O Senhor Deus tomou o homem e a mulher, colocou eles no jardim do Éden, igual a gente viu na outra versão, para cuidar deles e mantê-los. E ele mandou-os e disse-lhes: toda árvore do jardim comerás, a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que vocês dela comerem, certamente morrerão. O Senhor Deus os abençoou e ordenou. Ele se retirou da presença deles. E o homem e sua esposa moravam no jardim de acordo com o comando que o Senhor lhes havia ordenado. E a serpente que Deus criou com eles na terra veio a eles para incitá-los a transgredir o mandamento que Deus lhes havia ordenado. E a serpente seduziu e convenceu a mulher a comer da árvore do conhecimento. A mulher ouviu a voz da serpente e ela transgrediu a palavra de Deus e tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu, e ela deu também a seu marido, e ele comeu. Adão e sua mulher transgrediram o mandamento que Deus ordenou, e Deus sabia, e sua ira se acendeu contra eles, e ele os amaldiçoou. E Deus os expulsou naquele dia do jardim do Éden para lavrar a terra que foram tomados, e foram habitar ao leste do jardim do Éden. Então Adão conheceu sua esposa e teve 2 filhos e 3 filhas. Então 5 filhos, né? Ele chamou o primeiro de Caim, dizendo: obtive um homem do Senhor. O outro chamou Abel. Em vaidade viemos à terra, na vaidade devemos ser tomados a partir dela. Os meninos cresceram e Adão deu posse da terra. Caim foi lavrador da terra, Abel foi pastor de ovelhas. A fim de alguns anos ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. Aproximando-se, o Senhor viu que Caim trouxera fruto da terra, Abel trouxera dos primogênitos do seu rebanho. Deus atentou à oferta de Abel, com fogo desceu do céu e a consumiu. E Caim, a sua oferta, Deus não se agradou, e ele não atentou para ela, pois ele havia trazido do fruto inferior da terra diante do Senhor. Caim invejava seu irmão Abel por conta disso, e ele procurava pretexto para matá-lo. Algum tempo depois disso, eles foram para o campo fazer o trabalho. Estavam no campo, Caim arando a terra, Abel apacentando o seu rebanho. E o rebanho passou na parte que Caim havia arado. E Caim se encolerizou por causa disso. E Caim se aproximou e disse-lhe: o que há entre mim e ti, para tu vires apacentar o teu rebanho?
e para alimentar a minha terra? E Abel respondeu: que há entre mim e ti, para que tu comas da carne do meu rebanho e te vistas da sua lã? Agora, portanto, despe a lã das minhas ovelhas com que está vestidos e recompensa-me pela carne que tu tem comido. E quando tiveres feito isto, então me retirarei da sua terra, como disseste. Então aqui o diálogo bem mais extenso do que em Gênesis, né? Você vê, tá tendo uma discussão aqui, o Abel apresentando as razões dele, o Caim as dele, então começa aí as diferenças entre o livro de Jasher e Gênesis. E Abel ainda disse, o Caim diz primeiro: certamente se eu te matar, quem vai exigir o teu sangue de mim? E Abel responde: certamente Deus, que nos fez na terra, ele irá vingar a minha causa, e ele irá exigir o meu sangue de ti se tu matares, porque o Senhor é juiz e árbitro. É ele quem vai recompensar cada um segundo as suas obras, e aos homens ímpios de acordo com a maldade que eles fizerem na terra. E agora, se tu me matares aqui, certamente Deus conhece teus segredos e irá julgar-te segundo o mal que decidires fazer comigo nesse dia. E quando Caim ouviu as palavras que seu irmão dizia, eis que a ira se acendeu por declarar isso. E Caim, apressando-se, levantou e tomou uma parte de ferro do seu instrumento da lavoura, e feriu o irmão e o matou. Então aqui já uma novidade, Caim mata Abel com uma espécie de enxada, alguma coisa que ele estava usando para cuidar da terra. Então. E Caim derramou o sangue do seu irmão Abel sobre a terra, o sangue de Abel caiu sobre a terra diante do seu rebanho. Em seguida, Caim se arrependeu de ter matado seu irmão. Ele foi e chorou amarguradamente sobre ele. E Caim se levantou, cavou um buraco no campo, onde colocou o corpo do irmão e o fechou. E o Senhor sabia o que Caim tinha feito ao seu irmão, apareceu a Caim e disse: onde está Abel, teu irmão que estava contigo? E Caim mentiu e disse: eu não sei, eu sou o guarda do meu irmão. E o Senhor disse-lhe: que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra onde o mataste. Pois tu mataste o teu irmão, e apressa-te a esconderes, e nem ponderes teu coração se eu não o veria. Mas por isso e por teres morto teu irmão, por nada, e porque ele falou justamente a ti, amaldiçoado seja tu, agora na terra que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão, de onde o enterras. Quando arares a terra, faltará o vigor como no início, espinhos e cardos serão produto do chão, serás vagabundo na terra até o dia da sua morte. Naquele dia saiu Caim da presença do Senhor, a partir do local onde estava, foi se dirigindo ao rumo certo na terra, ao leste do Éden, ele e todos que lhe pertenciam. Então nessa ocasião aqui, Caim já tinha família, todos que lhe pertenciam, então. Conheceu a sua mulher naqueles dias, por volta daqueles dias, não sei exatamente antes ou depois, teve um filho, foi chamado Enoque. Atenção que esse Enoque não é o Enoque que não morreu, que tem um Enoque na Bíblia, que é o do livro de Enoque, que a gente vive falando dele, que é um dos poucos homens que nunca morreu. Acho que é ele e Eliseu, os dois ou Elias e ele, que nunca morreram. Fala Cristo, não, Cristo ele morreu e ressuscitou, mas Enoque e Elias eles foram arrebatados para o céu, sem conhecer a morte. Não é esse Enoque filho de Caim, isso aqui é tão somente um homônimo, não é o mesmo Enoque, o outro Enoque vem bem depois de uma outra linhagem. Então, isso para mim é um dos grandes indícios, um dos grandes pontos favoráveis à Bíblia, o fato de ter vários homônimos, porque numa história fictícia, você vê os livros sagrados de outras religiões e tal, eles sempre fazem, cada pessoa tem um nome, para ficar bem bonitinho, não ter nada confuso e tal. Mas a vida real não é assim, a vida real existem homônimos, às vezes você tem uma pessoa com um nome exatamente igual ao seu e tal. É assim que a vida funciona. Então, o Caim ele ficou contente de ter tido um filho e ele chamou de Enoque porque seria o sossego e o descanso dele. Naquele tempo, Caim começou a construir uma cidade e ele construiu a cidade, chamou a cidade de Enoque, de acordo com o nome do filho, pois naqueles dias o Senhor tinha dado repouso sobre a terra que ele havia instalado como no início. Bom, e daí aqui vamos mais para 130 anos de vida de Adão.
Então, quando Adão tinha 130 anos, ele de novo teve um filho com a sua esposa Eva. E esse filho foi chamado de Seth, que é o Sete, que é o apontado, né? É designado, é o sentido. Porque Deus me designou outro filho no lugar de Abel, pois Caim o matou. Interessante que ele teve... não quer dizer que ele não teve outros filhos antes disso, mas esses são os que são mencionados, são os que faz parte da narrativa aqui, mas é isso. Daí vocês falam, pô, mas ele tinha 130 anos, acho que Adão, se não me engano, viveu 800 anos. Daí os senhores me perguntam, como é possível uma pessoa viver 800 e tantos anos? Os senhores têm que lembrar que Adão e Eva, eles foram criados para serem imortais. O código genético deles era capaz de suportar a presença de Deus diante deles, que para qualquer outro ser humano pegaria fogo, queimaria, não sobraria nada. Mas Adão e Eva tinham o código genético espetacular, eles brilhavam e tal. Acho que tem um outro livro que menciona isso. Daí, com a queda, eles foram amaldiçoados, mas o código genético deles ele foi deteriorando geração por geração. Então, a primeira geração vivia praticamente quase imortal, quase 1000 anos, e daí de geração em geração foi diminuindo até chegar a 120 anos, o limite de vida que foi estabelecido em Gênesis 6. Isso aqui é interessante. Olha só. Aqui começa o problema. Olha só. Nos dias de Enosh, que é o filho de Seth, os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. E os filhos dos homens foram e serviram outros deuses, e se esqueceram do Senhor que criou na terra. Daqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze, ferro, madeira e pedra, se inclinando a elas, e as serviram, e cada homem fez o seu Deus para se inclinarem para eles. E os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enosh, e seus filhos, e a ira do Senhor se acendeu contra as suas obras e abominações que eles fizeram na terra. E o Senhor fez com que as águas do rio Gihon transbordassem, e ele destruiu e consumiu. E ele destruiu a terceira parte da terra. Não obstante isso, os filhos do homem não se converteram de seus maus caminhos, e as suas mãos estavam ainda estendidas para fazer mal aos olhos do Senhor. Então aqui uma diferença extremamente relevante entre o livro de Jasher e Gênesis. Aqui, segundo o livro de Jasher, a corrupção humana começou, tal, eles adorando demônios, etc, adorando falsos deuses, fazendo imagens, fazendo tudo que não prestava. Não é detalhado aqui, mas a gente tem a imaginação. E daí Deus, como um aviso, ele faz um mini dilúvio, um dilúvio só que as águas de um rio transbordam, tal, uma enchente gigantesca, e mata a terça parte da Terra. Eu não sei se mata a terça parte dos seres humanos que existiam na época. Não existiam muitos, porque ainda era o começo. Como um sinal, como um aviso, como uma penalidade ainda provisória, para ver se resolvia o caso. Isso não é mencionado em Gênesis, mas não fala em Gênesis nada que torne isso, que faça com que isso não seja possível, com que isso não seja compatível com o que está em Gênesis. Então, aqui fala do dilúvio universal, mas, segundo o livro de Jasher, houve outras tentativas de Deus de fazer os seres humanos acordarem, se tocarem que a coisa não estava boa. Naqueles dias não se conseguia nem semear nem colher na terra, e não havia comida para os filhos dos homens, e a fome foi muito grande naquela época. Outra novidade aqui, que também não está em Gênesis: a semente que eles semearam tornou-se espinhos, cardos, abrolhos, pois desde os dias de Adão foi essa declaração sobre a terra, a maldição de Deus com que ele amaldiçoou a terra, por causa do pecado que Deus pecou diante do Senhor. E então os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, corrompendo em seus caminhos, e a terra se corrompeu por completo. Daí fala de Enosh, Cainã,
tornou-se sábio, tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria, reinou sobre todos os filhos dos homens. Então Cainã foi uma espécie de rei entre os homens naquela época. Levou aos filhos dos homens sabedoria e conhecimento, pois Cainã era um homem sábio, tinha entendimento de todo tipo de sabedoria. E sua sabedoria ele governou sobre espíritos e demônios. Estranho isso, hein? Estranha essa história aí do Cainã. Qual que é desse cara? Ele era bom, ele era ruim? Essa história não está em Gênesis. Cainã, por sua sabedoria, sabia por sua sabedoria que Deus ia destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra, e que o Senhor nos últimos dias dessa geração aqui, né, pelo visto, iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. Talvez Cainã aqui ele tivesse autoridade sobre espíritos e demônios, talvez, alguma coisa assim, no sentido de reprová-los, de expulsá-los, não sei exatamente. E Cainã escreveu em tábuas de pedra o que haveria de acontecer no futuro, e pô-los em seus tesouros. Ele reinou sobre toda... olha só, isso é interessante. Reinou sobre sua terra, e ele converteu alguns dos filhos dos homens para o serviço de Deus. Então Cainã andava com Deus, era um homem bom, porque ele, inclusive, profetizou, evangelizou aqui para pessoas voltarem para Deus. Quando Cainã tinha 70 anos, gerou 3 filhos e 2 filhas. Daí veio Lameque, filho de Matusael, que acho que era um dos filhos de... não era. Enfim, Lameque gerou Matusael, que tornou-se próximo com Cainã pelo casamento. Tomou suas 2 filhas. Então as famílias se uniram através do casamento. Ada concedeu um filho a Lameque, chamou Jabal. Teve um filho Jubal, Zilá, sua irmã era estéril, naqueles dias não tinha filhos. Porque naqueles dias, isso aqui é interessante, os homens tinham começado a pecar contra Deus, transgredir os mandamentos que ele havia ordenado para serem fecundos e multiplicassem nas terras, na terra. Porque os senhores vão de lembrar que outro dia a gente viu aqui no livro de Enoque, Ctrl F, quer ver, estéreis... gravidez. Tentar estéreis. Tem estéreis. Útero. Tem uma história aqui. Mulheres, vamos tentar. Misturaram-se com as mulheres conceberam gigantes, mulheres igualmente têm gerado gigantes, associadas às mulheres, contaminadas pelas mulheres, deitaste com mulheres contra as mulheres, eles têm matado as mulheres, na dureza do vosso coração, coabitaram com mulheres, elegantemente que as mulheres casadas, ou juntos mais que as solteiras, agora eu te juro, mais dolorido é de vós pecadores que existem, somos ricos. Misturaram-se com mulheres. Não consegui encontrar. Tinha um trecho, eu não lembro qual livro que era, que falava que as mulheres estavam tomando uma espécie de remédio para ficarem estéreis, porque elas não queriam perder a formosura. Tá aqui. Meu Deus do céu. E alguns dos filhos dos homens forçavam as suas esposas a beber um composto que as tornavam estéreis, a fim de que pudessem manter sua forma e sua beleza não desaparecesse. Olha que coisa interessantíssima. Esse é o livro de Jasher, antes do dilúvio, as primeiras gerações dos homens na Terra. Eles inventaram um remédio, as mulheres bebiam e elas se tornavam estéreis, o útero não funcionava mais, para que elas não perdessem a beleza, a formosura de antes de ficarem grávidas, antes de conceberem filhos. Então as mulheres ficavam permanentemente magrinhas e como se fossem adolescentes com esse remédio aí. E olha só que interessante, as mulheres estéreis... como é que é? Quando os filhos dos homens forçaram as suas esposas a beber, Zilá bebeu com eles. Então por isso que a Zilá era estéril.
E as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos de seus maridos e as tinham como viúvas, enquanto os seus maridos viviam, pois só atentavam para as férteis. E nos fins dos dias, quando Zilá ficou velha, o Senhor abriu seu ventre. E ela concebeu e deu um filho chamado Tubal-Caim, depois que tinha secado, tem obtido do Deus Todo-Poderoso. Lameque não poderia ver, e Tubal-Caim conduzindo ao campo, Tubal-Caim, blá, blá, blá. Bom, isso aqui é quando o Tubal-Caim mata o vô dele, que era Caim, e mata um outro também, porque ele era cego, alguma coisa assim, enfim. Mas isso aqui é bem sucintamente, isso é tratado em Gênesis também, só exceto a parte das mulheres ficarem estéreis, isso não. Daí fala que eu ouvi minha voz, esposas de Lameque, atentem para as minhas palavras, pois pensaram e disseram que matei um homem com as minhas feridas e uma criança com meus açoites, sem me terem feito uma violência. Mas certamente fique sabendo que eu sou velho e os meus olhos estão pesados com a idade, e fiz isso inocentemente. Então, na Bíblia não menciona que o Lameque matou sem querer o Caim, o Tubal-Caim. Mas aqui ele falou, é o seguinte, eu não enxergo, por isso que eu matei, eu achei que eu estava atirando em outra coisa qualquer aqui. Tá, Enoque. E viveu Enoque 65 anos, e Enoque andou com Deus depois de ter gerado Matusalém. Serviu o Senhor e desprezava os maus caminhos dos homens, que é semelhante ao que é falado de Enoque. Aqui também, né? Acho que tá aqui, Enoque, 7 apontado, Cainã, Malael. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, e Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, 365 anos, ou seja, os anos da vida de Enoque são os dias de um ano. Deve ter uma simbologia aí, alguma coisa que Deus quis nos ensinar. Talvez eu depois com mais calma eu dou uma pensada sobre isso. Enoque andou com Deus, não apareceu mais porque Deus tomou para si. Então, Enoque, ele não morre, né? Ele é arrebatado. E a alma de Enoque foi envolvida na instrução do Senhor, no conhecimento da compreensão, e ele sabiamente se afastou dos filhos dos homens, se escondia deles por muitos dias. Então, o Enoque, ele se isolava dos homens, interessante isso. E foi um final de muitos anos, enquanto ele estava servindo ao Senhor e orando diante dele em sua casa, um anjo do Senhor lhe bradou desde o céu. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, levanta-te, sai da sua casa, do lugar onde está escondido, aparece para os filhos dos homens e ensina-lhes o caminho que devem andar, e devem realizar o caminho de Deus. Então Enoque levantou-se de acordo com a palavra do Senhor, saiu da sua casa, deixando o seu lugar, e a câmara onde estava escondido foi ter com os filhos dos homens, ensinou os caminhos do Senhor na época, reuniu os filhos dos homens. E o Espírito de Deus estava sobre Enoque, ele ensinou a sabedoria de Deus e seus caminhos, e os filhos dos homens serviram o Senhor todos os dias de Enoque, e eles vieram para ouvir sua sabedoria, e todos os reis dos filhos dos homens, primeiros como os últimos, juntamente com seus juízes e príncipes, vieram a Enoque e ouviam sua sabedoria. 130 reis, príncipes, fizeram Enoque rei sobre eles, ele estava sobre ele estava todo o poder e comando. Enoque ensinou sabedoria, conhecimento dos caminhos do Senhor, fez paz entre eles, e a paz estava sobre toda a terra durante a vida de Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, fez justiça e justiça com todo o povo, e ele levou para os caminhos do Senhor. Daí aqui fala sobre a morte de Adão, e Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento dos filhos, do conhecimento, e ele e seus filhos como o Senhor, e no ano da morte de Adão foi 243 do reinado de Enoque. Então, com a morte de Adão, Enoque resolveu se separar dos filhos dos homens, guardou o segredo como da primeira vez, a fim de servir o Senhor. Daí o Enoque ficava 3 dias com ele, 3 dias longe, e depois vinha um dia, e daí depois ele vem uma vez por mês, depois uma vez por ano, etc.
E daí o pessoal falava pro Enoque, que viva o rei, que viva o rei. E continuando aqui. Eles levantaram seus olhos, um grande cavalo descia do céu, o cavalo andava no ar. E eles contaram a Enoque que tinha visto, por minha conta, se faz esse cavalo descer sobre a terra, o tempo é chegado que eu devo me ir, e não devo mais ser visto por vocês. E nessa altura o cavalo desceu diante de Enoque, seus filhos, os filhos dos homens, viram o cavalo. E Enoque ordenou, onde está o homem que se deleita em conhecer os caminhos do Senhor, seu Deus, que venha hoje a Enoque antes que seja retirado do seu meio. Então os homens seguiam Enoque e tal, e no fim das contas, vamos quebrando pedras grandes, talvez os homens que permanecem com Enoque estejam mortos e ele também esteja entre as pedras, mas não conseguiram encontrá-lo porque ele tinha subido aos céus. Então é isso, no 8º dia, Enoque subiu ao céu. Então 365 anos foi o dia de Enoque. Daí, nos dias de Matusalém, os filhos dos homens desviaram do Senhor, corromperam a terra, roubaram, saquearam uns aos outros, rebelaram-se contra Deus, transgredindo-se, corromperam seus caminhos e não quiseram ouvir a voz de Matusalém. E o Senhor estava irado contra eles, continuou a destruir a semente naqueles dias, de modo que não havia nem se conseguia semear nem colher na terra. Porque quando semeavam a terra para que pudesse obter alimento, eis que espinhos e cardos eram produzidos. E mesmo assim, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos. Então, por que Deus estava mandando isso? Ele estava tentando fazer as pessoas se arrependerem. Então, quando as coisas ruins viam, era para ver se os homens se arrependiam, pediam perdão, e eles não queriam saber disso. Enquanto Lameque tinha 160 anos de idade, Seth, filho de Adão, morreu. Então, a segunda geração começou a morrer também, né? E Seth viveu 912 anos. A terra em seus dias... Daí então Lameque teve um filho chamado Noé. A terra teve em seus dias repouso, livre de corrupção. Lameque, seu pai... Blá, 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 blá. O filho cresceu, foi desmamado e andou nos caminhos de seu pai Matusalém, íntegro diante de Deus. Isso é Noé, né? Olha que interessante aqui, Senhor. E todos os filhos dos homens se afastaram nos caminhos do Senhor, assim como eles haviam se multiplicado sobre a face da terra com filhos e filhas, e ensinaram uns aos outros as práticas, mas continuaram a pecar contra o Senhor. Cada homem fez para si um Deus, e roubaram e saquearam seu vizinho, assim como o parente, corromperam a terra. E os juízes governantes entraram aos filhos dos homens, e tomaram esposas pela força de seus maridos, a escolha de cada um, e os filhos dos homens naqueles dias escolheram do gado, da terra, dos animais, dos campos, ensinaram a mistura de animais, uma espécie com a outra, a fim de provocar a ira de Deus. E Deus viu que toda a carne estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho diante dos homens e dos animais. Olha que interessante. Aqui, nessa tradução de Jasher, fala: juízes e governantes entraram às filhas dos homens. Peraí, mas o que tem de diferente aqui, senhores? Juízes e governantes entraram às filhas dos homens e tomaram esposas pela força dos seus maridos, de acordo com a escolha de cada um. Então, o que está acontecendo aqui? Eu acho que isso pode ser uma menção ao que ocorreu em Gênesis 6 de novo. Então vejamos aqui, Gênesis 6. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eram formosas e tomaram para si mulheres. Naqueles dias haviam gigantes na terra, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. E eles geraram filhos, os gigantes valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, eu acho que aqui esses juízes governantes pode ser, literalmente, está mencionando só que os juízes governantes roubavam as esposas dos outros, ou pode ser de novo uma menção àquilo. Mas qual que é a novidade aqui? Os homens pegaram gado, animais do campo, aves do céu e começaram a cruzar esses animais, espécies, corromper as espécies, misturar espécies.
mistura de DNA aqui, ó, corrupção das espécies. Então, toda a carne, todos os seres começaram a se corromper, que também remete ao que a gente viu no livro de Gigantes, no livro de Enoque, que os anjos caídos começaram a ter filhos com os animais, com peixes, com aves, com gado. Além das mulheres, eles pegaram também animais para fazerem aberrações e tal. Então, riscarei o homem que criei da terra, desde o homem, as aves do céu, o gado, os animais do campo, me arrependo de ter criado. Então, daí Noé tal, constrói a arca e aquilo tudo. Interessante. Vamos dar uma olhada, ver se tem alguma menção a gigantes aqui nesse livro de Jasher. Gigantes. Nenhuma menção a gigantes. Nefelim. Nenhuma menção a Nefelim. Anjos. Perdão. Vamos lá. Menções a anjos. Vamos desde a primeira. Abraão, os 3 anjos. Enoque foi o final de muitos anos, quando o Senhor, quando ele estava servindo, o anjo veio. A gente já viu esse trecho. Então, essa é a primeira menção a um anjo. Então, um enviado do Senhor. Eis que um anjo do Senhor, chamando Enoque do céu, quis trazê-lo para o céu para reinar sobre os filhos de Deus, como ele havia reinado sobre os filhos dos homens. Então, veja que interessante. Segundo o livro de Jasher, o livro do reto, Enoque foi levado aos céus para ter uma posição de autoridade sobre os próprios anjos do céu. É extremamente interessante isso. E Deus disse aos seus 70 anjos que estava diante dele. Então tinha 70 anjos da tropa de elite de Deus, alguma coisa assim. A gente sabe que são muito mais que esses, mas 70 que estavam diante dele. Vamos descer e confundir as línguas, para que o homem não possa compreender a linguagem do seu vizinho. Aqui está falando da Torre de Babel, torre que eles construíram para tentar atingir o céu e tal. Vamos ver mais uma menção de anjos aqui para ver. Depois dessa tem o quê? Sarai, o Senhor enviou um anjo para livrar Sarai do poder do faraó. E o rei entrou diante de Sarai, e o anjo estava de pé sobre eles e apareceu e disse: não temas, porque o Senhor ouviu tua oração. Então, aqui uma outra menção, que eu acho que, se eu não me engano, em Gênesis não é mencionado, que um anjo protegeu Sarai do faraó. Então o anjo feriu muito e ele ficou apavorado e se absteve de alcançá-la, o rei, né? O rei chegou perto de Sarai e o anjo o feriu. E o anjo do Senhor encontrou no lugar onde ela tinha fugido e disse: não tenha medo, porque eu multiplicarei sua descendência. Esse também está na Bíblia, que é quando a Hagar ela foge de Abraão tal, e o Ismael está com ela. E vamos ver aqui. Daí aqui os 3 anjos e Abraão. Os anjos vêm para avisar que vão destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor enviou 2 anjos que foram à casa de Abraão para destruir Sodoma e suas cidades. E os anjos disseram: levanta-te e sai desse lugar que não pertence a ti, para que não pereças com a injustiça da cidade. O Senhor foi provocado com todas as obras, porque tinham abundância de alimentos e tinham tranquilidade entre eles, e ainda assim não sustentavam os pobres. Nesses dias de maldade e de pecado. Estranho, essa tradução tá esquisita. Os anjos da peça, assim. Enfim, vamos seguir aqui. Sonhou com um anjo com uma espada desembainhada à sua mão, e chegou um anjo sobre Abimeleque e queria matá-lo com a espada. Nascimento de Isaac.
enviará um anjo e abrirá seu caminho. Bom, então, enfim, como os senhores estão vendo, o livro de Jasher, extremamente semelhante a Gênesis, tem algumas coisas aqui na tradução que eu fiquei um pouco desconfiado aqui, não vou falar o que é, mas tem uma boa razão para ele não estar na Bíblia, uma vez que é a mesma história e praticamente repetida verso por verso. Alguns detalhes interessantes que são diferentes do livro de Gênesis. E aqui já voltou para vamos ver a última menção é o final do livro. Como termina o livro de Jasher? Jacó envia os filhos ao Egito para comprar alimentos. Então a gente está na história de José. Então provavelmente o livro de Jasher ele entra na história de Moisés aqui. No terceiro canto eles cavaram valas sem número, a cidade de Cush. No quarto canto eles coletaram inúmeras serpentes por encantamentos e bruxaria, fortificaram a cidade. Então aqui Moisés está aqui já no livro de Jasher. Então o livro é extenso, vamos ver até onde ele vai. Então ele está cobrindo aqui Deuteronômio, está cobrindo o Êxodo. Hadad ouviu uma coisa dos filhos de Moabe, tal. Em detalhes que não estão em Gênesis, mas é a mesma história. Vamos ver, o final termina como? Que o homem, não sei o que, blá blá blá. Lembramos que as incoerências relativas aos anos passados por Israel no Egito em relação ao número de anos aqui descrito tem a ver com a diferença de tradução do conceito hebraico de ano relativamente à tradução atual do livro de Êxodo. Para melhor compreensão, pesquise o significado de ano no hebraico ao longo da história. Aqui o tradutor está fazendo uma menção sobre diferenças cronológicas entre o livro de Jasher e Gênesis e os primeiros livros do Pentateuco. O homem, blá 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 blá. E os anciãos julgaram Israel após a morte de Josué de 17 anos, por 17 anos, né? E Deus deu aos filhos de Israel toda a terra de Canaã. Bom, então termina aqui com a morte de Josué. E daí começa, como nós sabemos, a fase dos juízes, que na Bíblia Sagrada a ordem aqui é Gênesis, criação da terra, vai até José, indo para o Egito. Êxodo, com Moisés resgatando os filhos de Israel do Egito. Levítico, dada a lei. Números, a extensão do povo hebraico. Deuteronômio, aprofundamento da doutrina. Daí Josué, que é as batalhas militares e tal para a conquista da Terra Santa, a Terra Prometida, perdão. Juízes, que é o pós-Josué. Depois da morte de Josué, os filhos perguntaram quem irá entre nós, tal. Daí os juízes começaram a surgir. Daí Ruth. E depois começa aqui finalmente a monarquia, com o primeiro Samuel, quando Saul é ungido rei, e no segundo Samuel, Davi é ungido rei, e depois aqui as cronologias de todos os reis que reinaram sobre Israel, em Reis 1, Reis 2, depois Crônicas, continuação do detalhamento da monarquia, e depois os profetas menores, começa com Esdras. Então, esse é o livro de Jasher, para os senhores que tinham curiosidade de saber do que se trata. Então, seria uma narrativa tangencial aos primeiros livros da Bíblia, vai até a morte de Josué e para aqui. Tem alguns probleminhas que eu vi aqui, principalmente na parte que fala de Sodoma e Gomorra. Só para a gente ter uma ideia, vamos colocar Sodoma aqui, ver toda. Blá 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 blá. Pertenciam a essas cidades afrutíveis. Sodoma, eles habitaram lá. As pessoas de Sodoma e Gomorra se revoltaram com o poder de Kedorlaomer, filho de Elão. Armou sua tenda em Sodoma. Naquele tempo, blá, 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 Sodoma e Gomorra.
saquearam Sodoma e Gomorra. Recuperou Ló, Sodoma de novo, Sodoma e Gomorra, Sodoma como vive o Senhor que remiu. Abraão ficou rico da nossa propriedade, e os reis de Sodoma deu a Abraão tudo quanto era. Sodoma, quando o pôr do sol aconteceu, em Sodoma o homem estava, veja só, o homem estava em viagem pelas ruas de Sodoma, e quando o pôr do sol se deu e anoiteceu, ele permaneceu por lá a fim de passar a noite, mas ninguém o deixava entrar na sua casa. E naquela época havia um homem em Sodoma, um homem mau e travesso, hábil em fazer o mal, seu nome era Edade. Para onde vais tu? Vou para Hebrão, tal, daí não deixava o cara embora. Interessante isso. Daí fala, come pão, fica aqui, tal, e não deixa o cara embora. E o homem ficou chocado com as palavras de Idade, chorou amargamente, trouxe Edac, juiz de Sodoma, reuniram, exclamaram e expulsaram da cidade. Enquanto ele estava indo, chorou com o que tinha acontecido com ele na corrupta cidade de Sodoma. E Sodoma tinha 4 juízes, tal. E por desejo desses 4 juízes, o povo de Sodoma e Gomorra tinha colocado camas nas ruas da cidade. E se um homem viesse a esses lugares, ordenaram e o tomassem à força a deitar-se em uma de suas camas. E assim que deitasse, 3 homens estariam em sua cabeça e 3 em seus pés. Enfim, só para continuar aqui, como chama? Melquisedeque, se tem alguma menção a Melquisedeque. Melquisedeque, não tem nenhuma menção. Só estava curioso para saber se tinha alguma menção a Melquisedeque, aqui não tem. Então, senhores, esse é o livro de Jasher. E achei que seria... Eu sempre tive curiosidade de saber, eu encontrei agora, eu dei uma lida nele. E é isso. É a história dos 5 primeiros livros da Bíblia, mais tangencial, focando em outros detalhes e tal. Eu acho que não deixa de ser interessante. Alguns detalhes extras, algumas coisas que não estavam, que não estão em Gênesis, outras coisas estão faltando, outras coisas estão estranhas. Aqui você vê, eles entram em detalhes sórdidos sobre Sodoma, que não sei, talvez tivesse alguma relevância para os leitores do livro na época e tal. Então é isso, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.